pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje, então, é para falar sobre o nosso isolamento e como está a nossa saúde mental relacionada com tudo isso. Afinal de contas, a gente é normal, nós nos sentimos mais ansiosos nesse período, ter uma certa dificuldade de se organizar, nós professores e outros que estão trabalhando em casa, né, mudaram a sua rotina de trabalho para o home office, como a gente chama. Então, eu trouxe aqui algumas dicas do que a gente fazer e como se organizar e também como nos manter sãos, digamos assim, nesse período. Claro que valendo para aquelas pessoas que têm esse privilégio, assim como eu, de poder estar em casa. A gente sabe que muitos precisam sair para trabalhar, né? E precisamos agradecer muito essas pessoas que continuam fazendo com que as coisas funcionem, principalmente nas profissionais de saúde, os profissionais de limpeza, né, catadores de lixo, enfim, todas essas pessoas que auxiliam para que a nossa vida continue funcionando de certa forma normal. Mas para nós que temos esse privilégio de poder estar em casa, as modificações no nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes causam algum impacto também. Então, visto isso, a primeira dica que eu passo para vocês, gente, é ter uma organização, ter uma agenda, um planner. Não precisa necessariamente também ser uma agenda, um planner, pode ser um caderno que você anote. Eu tenho um planner, tá? Mas, como eu disse, pode ser um caderninho que você anote ali as coisas que você tem que fazer no seu dia. Então, por exemplo, de tal a tal horário, eu vou fazer as atividades para mandar para os alunos. Por exemplo, eu que sou professora, né? Vou trabalhar em cima do plano de estudos da escola. Enfim, né? As coisas que você tem para fazer que realmente tem necessidade, desde inclusive lavar uma louça, né? Fazer a faxina da casa, fazer a limpeza das maçanetas. É bom colocar lembretes, inclusive, para lavar as mãos, é uma boa. Então é interessante, né, pra gente se organizar, ter essa agenda, planner ou um caderninho. E outra coisa que é importante e que ajuda bastante na nossa saúde mental é também você escrever. O ato de escrever, ele ajuda, ele dá um certo relaxamento, mas escrever manual com caneta, tá? Não. Até no computador, para algumas pessoas funciona também. Para mim, eu prefiro o manual mesmo nesse caso. E também escrever às vezes o que a gente sente, né? O que a gente, como a gente está se sentindo. Acho que isso é uma forma de terapia. É uma dica, inclusive, que a minha terapeuta me deu e que funciona bastante. Eu tenho transtorno de ansiedade e às vezes eu estou me sentindo meio mal. Claro que não durante uma crise de ansiedade, que a gente não consegue fazer isso. Mas no momento que você sente que você já está se sentindo um pouco mais ansiosa, mesmo não estando em crise, o escrever é uma atividade que normalmente ajuda a gente se acalmar, relaxar e pensar mais positivo. Inclusive, para quem é meu aluno de ensino religioso também, eu dei como tarefa, a próxima tarefa agora, a próxima atividade é a atividade que vai valer para todo esse período de quarentena, que é vocês fazerem um diário da gratidão, escrever todos os dias nesse diário pelo menos 3 coisas pelas quais vocês são gratos naquele seu dia, coisas que aconteceram, ou desde coisas simples, né, a luz do sol, ou ter sido um dia gostoso, com uma temperatura né, que você gosta, enfim. Segunda dica, então, em relação às atividades, principalmente, gente, os alunos, eu tenho visto muitos alunos, às vezes no Facebook, enfim, né, falando das atividades, reclamando que é muita coisa, que tem muita coisa para fazer. Cancela o Bilac, já vi essa também, achei bem engraçado. Mas, gente, não tem necessidade de vocês se estressarem com isso. Não precisa correr e fazer todas as atividades e todas as matérias num dia, por exemplo. Não tem necessidade disso. Nós temos pelo menos até o dia 30 já um decreto que, pelo menos até esse dia, não vão ter aulas. Né? Que eu acredito que deva ser prorrogado, mas por enquanto até o dia 30. Então vocês podem muito bem fazer um horário. Né? Nesse caderninho, nessa agenda que eu sugeri, os estudantes também podem utilizar para fazer um horário. Hoje eu vou fazer as atividades de matemática, amanhã as de ciências. Ou hoje eu vou fazer de matemática e de história, amanhã de ciências e português. Coloca uma ou duas disciplinas por dia.
E mesmo quando não tiver as atividades mais para fazer, que você já tiver terminado, estuda um pouquinho das matérias. Gente, hoje eu vou pesquisar um pouquinho sobre ciências, amanhã eu vou procurar na internet, vou fazer mais uns exercícios de matemática, por exemplo, né? Ou eu vou fazer um desenho, vou pesquisar sobre artes, eu vou visitar um museu virtualmente, né, online. Quem tem essa possibilidade, né, gente, quem tem esse privilégio de ter esse acesso, pode utilizar da tecnologia também para passar o tempo, para fazer uma coisa diferente e até que pode se tornar divertida também. Outra dica que eu dou, gente, é a questão física, né? É uma coisa que pra mim, eu confesso que é muito difícil. Eu sou muito preguiçosa para atividade física, eu tenho uma certa dificuldade de colocar atividade física na minha rotina. Eu fiquei muito tempo sedentária, sem fazer atividades físicas, e agora em casa eu tô me obrigando, digamos assim, a fazer alguma coisa, porque é algo que ajuda não só na minha saúde física, mas na minha saúde mental também, a atividade física. Então, eu me alongo, por exemplo, toda manhã que eu acordo, isso faz um tempo que eu já venho fazendo, antes ainda do isolamento, fazia isso toda manhã. Mas agora em casa, além dos alongamentos, eu passei a fazer alguma atividade física. Não todos os dias, mas assim umas 3, 4 vezes na semana. Eu coloco lá uma aula no YouTube e faço a aula, né, em casa, ali na minha sala, tranquilamente. E outra questão, gente, meditação. Não precisa ser necessariamente meditação, você pode procurar vídeos de meditação também no YouTube, mas você pode também fazer exercícios de respiração. Tem vários vídeos que também auxiliam, ensinam como respirar corretamente. Eu já falei disso em algumas aulas minhas. E que ajuda a acalmar, ajuda a relaxar. De manhã, no final do meu alongamento, inclusive eu faço algumas respirações profundas para ver se eu tenho um dia melhor, mais produtivo e mais tranquilo. Outra, né, e a quarta dica, gente, é evitar excesso de informação nesse momento. É importante nós estarmos informados, claro, é interessante saber a quantidade de casos que a gente tem na nossa cidade, na nossa região, por exemplo, até para a gente ter essa noção e de realmente se cuidar. Porém, evitar, gente, um excesso de informação. Eu olho TV, aí eu vou pro celular e vejo mais notícia no celular. Aí eu ligo o rádio, quem tem o hábito de escutar, né, de ouvir rádio. É muita informação. Então, tentar limitar esse tempo à informação, gente, por uns 30 minutos, no máximo 1 hora por dia. Seja ela na TV, na internet, como for. Então, eu, por exemplo, uso ali, sei lá, assisto o Jornal do Almoço, ou vejo na internet alguma coisa e tento limitar a isso, né? Quando sai alguma novidade, às vezes aparece inclusive no Facebook, eu tento olhar essa novidade, mas tento não ficar muito tempo presa a essas notícias, principalmente nesse momento de pandemia, né? Nossa quinta dica, então, fazer alguma coisa diferente, gente. Colocar uma roupa mais colorida, uma roupa que você goste, não precisa necessariamente ser colorida. Fazer uma maquiagem, mesmo que seja pra ficar em casa, isso, né, gente, às vezes, se você gosta de fazer isso, é algo que ajuda, faz você se sentir bem, se sentir mais bonito, tranquilamente. É uma dica que a gente, pra quem funciona isso, né, pode fazer isso também. E a sexta dica, gente, quem tem animal de estimação, brincar com os seus pets. Eu tenho 2 cachorros e uma gata. E eu fico um tempinho ali, às vezes, no quarto com a gata, ela fica separada dos cachorros, porque com um dos cachorros ela não se dá muito bem. Mas então eu brinco com ela, com os brinquedinhos. Eu brinco com os cachorros no pátio também, que eu tenho esse privilégio de morar em casa, tenho pátio, claro, então aí eu já aproveito para pegar um solzinho, uma vitamina D, que ajuda também. E assim a gente não só se distrai e passa o tempo, mas a gente cuida melhor dos nossos animaizinhos. Então é um hábito que eu acredito que deva ser frequente não só nesse momento de isolamento, mas mesmo depois, quando voltarem às aulas, quando as coisas começarem a voltar ao normal, que a gente mantenha esse hábito para o nosso bem e para o bem dos nossos animaizinhos. Sétima dica é conversar com amigos online, com seus familiares, com quem você não está podendo ter contato nesse momento pessoalmente. Quem tem essa possibilidade, né, esse privilégio, pode utilizar o ambiente online para conversar com essas pessoas. E mesmo seus familiares que estão em casa, né, gente? Tipo, eu moro ali com a minha mãe, eu moro com o meu marido, ou, enfim, tem os meus irmãos.
conversar um pouquinho com os irmãos, jogar um jogo, fazer algo diferente. A oitava dica, que é bem óbvia, é procurar fazer coisas que você gosta. Seja escutar uma música que você gosta, jogar algum jogo, seja ele online ou não, ver séries e filmes, quem tem acesso, ou animes, enfim, o que você gosta, fazer coisas que você gosta, tirar um tempinho todo dia para fazer coisas que você gosta, mas também não se manter só nisso, né? Não esquecer das outras tarefas, de estudar, de ajudar em casa, fazer o que precisa ser feito também, ok? A minha nona e última dica, gente, é descansar, né? Porque nesse período não adianta a gente ficar se cobrando muito, né? A gente cuidar de si mesmos, não se cobrar muito, não ficar tão fissurada em ser produtiva. Eu vou colocar, inclusive, nos comentários, aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link de um texto que eu, inclusive, postei no Facebook também, que ele fala sobre isso, sobre não se cobrar tanto na produtividade. Que cada um tem o seu tempo, cada um vai lidar com as coisas de uma forma diferente, da sua forma. E esse texto ele foi escrito, inclusive, por uma mulher e que ela tem muita experiência em ambientes adversos. Então, ela já tem muito desse hábito de saber como lidar com esse tipo de situação. Então, é bem interessante esse texto. Quem puder, leia. E deixa seu comentário aqui depois sobre o que você achou também. Então, cuidar de si, né, gente? Agora aqui em Santa Maria nós vamos ter o comércio aberto a partir de manhã, né? Então, se antes o povo já estava na rua, acredito que agora vai piorar. Mas a gente não pode se descuidar dos hábitos de higiene que nós temos que ter. E agora a gente é obrigatório, né? A partir de amanhã, todo mundo que sair de casa, seja para ir num supermercado, farmácia, usar uma máscara, né, gente? Eu também já postei vários vídeos de como fazer máscaras caseiras, né? Vamos dar prioridade para usar esse tipo de máscara, que pode ser lavada, sai mais barato pra gente. E também para deixar as outras máscaras profissionais para os profissionais de saúde que necessitam cada vez mais desses equipamentos, uma quantidade maior desse equipamento, para que não falte para eles, né? Então, gente, cuidar pra gente não ficar saindo mesmo com o comércio aberto. Não saia se não for necessário. Se precisar realmente sair, usa a máscara e continuar se cuidando, lavando as mãos. Precisar sair, leva o álcool gel. Não vamos esquecer dos cuidados, gente, porque daqui a pouco o nosso sistema de saúde fica saturado e aí daqui a pouco as pessoas começam a morrer por falta de atendimento. É isso que a gente quer evitar que aconteça. Então, gente, se cuidar, tá? Se puder, fique em casa. Curta esse vídeo, né, gente? Pode deixar seu comentário se tiver alguma dúvida também. E se inscreva no meu canal, né? Vamos dar uma de youtuber mesmo agora, porque acho que virei de verdade, certo? É uma forma da gente se comunicar, mas é uma forma de outras pessoas terem acesso a algumas informações, talvez pertinentes para elas também, ok? Então, um beijo, saudades e se cuida, ok? Fique em casa.